documento vai ser publicado em 1926 e a ideia era provocar uma discussão generalizada no mundo anarquista. Ele foi publicado em russo, né, na própria revista dos membros, que era uma revista escrita em russo, e depois ele foi imediatamente traduzido para o francês por um personagem relevante na história do anarquismo na Rússia, que foi o Volin. Né? O Volin, ele tem uma trajetória de origem e de chegada no anarquismo, de participação, né, em iniciativas anarquistas, depois numa organização da própria Ucrânia, chamada de Nabat. Quando essa organização foi dissolvida pelos bolcheviques, ele vai ajudar na construção da Makhnovitina, e depois, né, nesse momento, ele já se torna uma pessoa com bastante divergências em relação a essa leitura dos membros da plataforma. Nesse momento, né, o Volin ele já era um defensor da ideia de síntese, né, essa ideia que vigorava na prática já na Rússia e em outras localidades, de que todos aqueles que se entendessem como anarquistas deveriam ocupar espaço dentro dos grupos ou das organizações, e que essa divergência, ela, na verdade, ela era até saudável, né? O Volin, por exemplo, vai trabalhar essa ideia de que a ideia de anarco-individualismo, anarco-sindicalismo e anarco-comunismo, longe de serem contraditórias, eram ideias complementares. Ele vai formalizar isso uns anos depois, né, dizendo: o indivíduo, né, é a célula fundamental da sociedade, a liberdade individual deve ser, né, um valor fundamental do anarquismo, o sindicalismo deve ser considerado um meio importante e o comunismo um fim que os anarquistas devem buscar. Né? E a partir dessa ideia ele defendia essa noção de que os anarquistas deveriam atuar todos juntos. E vejam vocês, né, os dois principais modelos de anarquismo que vão se consolidar nesse momento por meio dessa discussão, que é a plataforma por um lado e a síntese pela outra, tem no documento da plataforma e naquele que traduziu o documento da plataforma, né, os seus dois maiores expoentes. Né? E o que acabou acontecendo nessa tradução, né, explica um pouco o porquê dessa nova tradução, é que o Volin ele fez uma tradução desse documento dando uma certa interpretação à sua maneira para algumas palavras ali que eram dúbias. Né? Por exemplo, essa palavra de guia das massas, nas primeiras traduções essa palavra foi colocada como vanguarda. Né? Então houve uma série de pequenas mudanças e que acabaram dando a esse documento um pouco desse caráter de como o Volin o interpretava. Né? Como ele interpretava? Ele interpretava isso como um certo setor do anarquismo que tinha perdido a revolução e acabou incorporando algum método dos bolcheviques nesse documento, tentando fazer ali o que seria um meio termo do anarquismo com o bolchevismo. Né? Esse debate, vale pontuar, é o debate mais importante do mundo, de toda a história do anarquismo, sobre a questão da organização anarquista, porque a partir dessa publicação, e já uns anos antes, esse debate começa em 1923 e ele vai, né, até o começo dos anos 30, envolveu muitos anarquistas, com textos que são muito bons, e o que vai acontecer é que, em primeiro lugar, vão haver críticas muito duras por parte tanto dos defensores da síntese quanto dos anarcossindicalistas, né? Ou seja, teve anarquistas que se negaram a fazer essa autocrítica, continuaram colocando a culpa de todos os problemas do anarquismo nos outros, né? Teve essa defesa das correntes anarquistas complementares, o que era essa celebração do que eles entendiam como uma diversidade dentro do anarquismo. Teve a crítica da incorporação de elementos do bolchevismo, ou seja, esse anarquismo era, na verdade, um anarquismo bolchevizado, que trazia ali alguns elementos do leninismo. Alguns chegaram até a falar em anarco-bolchevismo, quando isso, no fenômeno na Revolução Russa, não tem absolutamente nada a ver com o que se estava colocando ali nos anos 20. Né? Houve esse problema na terminologia, então havia uma certa discussão em cima dos termos ali, tanto por problema de tradução quanto por problema de interpretação. Por exemplo, o comitê chama comitê executivo, né?
O que é comitê executivo, portanto, executa, não delibera. Mas na cabeça dos caras que liam, o comitê executivo era o comitê central que, na verdade, tomava as decisões pela própria organização, né? Houve esse problema do nível de autonomia que os indivíduos e os grupos deveriam ter numa organização mais ampla, ou seja, até que ponto você estava preso ou não no projeto, até que ponto você tinha que fazer aquilo que foi deliberado. Quando você tomava uma decisão, isso era obrigatório para todo mundo, ou isso era só uma recomendação e cumpria quem queria, né? Depois, eles colocaram esse nome de União Geral. Muitos anarquistas entenderam que era uma obrigação de todos os anarquistas participarem dessa organização. E, portanto, houve muitas críticas nesse sentido de que, olha, eu não quero ser obrigado a participar dessa iniciativa, né? Depois, teve um outro setor que, esse primeiro setor aqui, a gente tem, por exemplo, Malatesta com as suas críticas mais duras e que depois, né, vão se amenizando ao longo do tempo. A gente tem os anarcossindicalistas, a gente tem o próprio Volin. E esse segundo grupo, né, que o Malatesta eu acho que se inclui até, né, mais diretamente, eram anarquistas que defendiam essa ideia da organização em dois níveis, né, no movimento de massas e como anarquistas, tipo Luigi Fabbri, Camillo Berneri, o próprio Malatesta, que tiveram críticas à plataforma, mas foram críticas mais moderadas, né? Todo mundo pega aquela primeira carta do Malatesta de reforma, de crítica à plataforma, que é uma carta muito dura, né? E poucas pessoas acabam acompanhando o debate todo quando o Machno responde, o Malatesta responde de novo, o Machno responde. São 5 cartas aí dessa troca, 3 do Malatesta e 2 do Machno, que a gente vai vendo que a partir dessa primeira carta muitas posições ali vão sendo modificadas, né? E, de qualquer forma, esses autores, né, o Berneri, o Fabbri, o próprio Malatesta, eles têm algumas concordâncias e eles têm um certo medo de que aquele programa da plataforma pudesse apontar para uma certa bolchevização do anarquismo, né, e defendem aí posições que vão desde colaboração com os individualistas, ou seja, havia uma certa possibilidade de colaboração com eles, até essa ideia de um nível maior de autonomia dos indivíduos e grupos dentro dessa união geral, né? Um setor minoritário apoiou a plataforma e a plataforma terminou tendo um certo impacto na realidade do anarquismo, principalmente europeu, né? Em 1927, ou seja, um ano depois da publicação da plataforma, houve uma tentativa de se fazer uma federação internacional comunista anarquista. Depois, a partir, né, de 1927, a Federação dos Anarcocomunistas da Bulgária adota a plataforma e incorpora, né, no seu próprio programa essa plataforma, e outras organizações, principalmente da França e da Itália, né, até os anos 50, vão ter uma influência desse documento, né? E aí, para começar a fechar a minha parte aqui, a plataforma ela deve ser considerada um dos documentos e uma das iniciativas dentro dessa tradição mais ampla do que a gente está chamando de dualismo organizacional, né? A gente pode encontrar na história organizações como a Aliança da Democracia Socialista, da qual participou o Bakunin, era uma organização desse tipo, né? E a gente tem outras organizações, o Partido Revolucionário Socialista Anarquista, né, fundado em 1891 na Itália, que o Malatesta fez parte, o próprio Partido Liberal Mexicano, a partir de 1908, que teve um papel importante na Revolução Mexicana, essa federação, né, anarco-comunista da Bulgária, foi fundada em 1919 e durou até os anos 40. A Federação Anarquista Ibérica, de 1927, teve um papel importante na Revolução Espanhola, entre várias outras organizações, né? Isso não significa que todas essas organizações defendessem exatamente essas posições da plataforma, mas para pegar um caso, se a gente aprofundar a concepção que o Bakunin tinha da aliança, isso é exatamente a mesma coisa do que propunha
a plataforma. O fato é que a plataforma foi mais rechaçada do que adotada, né, e foi um processo que teve alguma influência dentro do anarquismo e que foi retomada depois aí dessas iniciativas nos anos 50, só a partir dos anos 1980, né, em iniciativas europeias, né. Mas o interessante de colocar é que esse modelo de organização ele também encontrou outras formas históricas, né? O que eu estou querendo dizer? Que esse dualismo organizacional ele acabou se desdobrando em várias partes da história de maneiras distintas, né? Em cada contexto, esse modelo se desdobrou de uma maneira. E uma iniciativa muito importante foi uma iniciativa aqui da América Latina, da Federação Anarquista Uruguaia, que foi fundada em 1956, e os fundadores dessa organização não tiveram contato com a plataforma até os anos 90. Né? Essa organização se funda com influência principalmente do Malatesta e também do Bakunin. Ela vai sofrer um racha em 1963, mas é interessante de colocar, não sei se todos vocês sabem disso, mas nessa década que vai de 1963 a 1973, a FAU teve uma atuação tanto no que a gente poderia chamar de nível de massas, sindical e popular, quanto no nível armado, né, na guerrilha, inclusive depois no contexto do golpe, etc., que vai colocar a Federação Anarquista Uruguaia como uma das principais forças políticas no Uruguai. Para vocês terem uma ideia, no campo sindical, a FAU compunha uma iniciativa mais ampla, que era a segunda força política do sindicalismo uruguaio. A primeira força era o Partido Comunista, bem reformista nessa época. A primeira força revolucionária era essa Federação Anarquista Uruguaia. E no campo da luta armada, a FAU era também a segunda força. A primeira força era os Tupamaros, que também não tinham força no movimento de massa, e a FAU era a segunda força por meio de uma organização chamada Organização Popular Revolucionária 33 Orientais, que vai ter uma prática importante, né? Então, a Federação Anarquista Uruguaia, né, ela acaba constituindo, né, isso que vai ser a base dessa corrente especificista, de onde vem a nossa organização, mas é interessante de colocar que a questão da plataforma ela chega depois de tudo isso, né? A FAU ela tem uma atuação importante até 73, ela vai ser profundamente reprimida, né? Um contingente enorme dos seus militantes vão ser mortos, presos, torturados, e nos anos 80, parte desses militantes consegue, né, sair das prisões e rearticula a federação em 1985. Né? E o que vai acontecer aqui no Brasil é que um determinado grupo de militantes que já frequentava iniciativas anteriores aqui do Brasil, como por exemplo o Centro de Cultura Social, em meados dos anos 90 vão tomar contato com essa experiência da FAU e vão buscar construir uma ponte do Uruguai com o Brasil, e são esses militantes que constroem a corrente do especificismo, que começa com a fundação da Federação Anarquista Gaúcha em 95 e que chega até os dias de hoje na coordenação anarquista brasileira.